Tem cara. três coisas que são padrão aqui na sociedade. Primeiro é focar no que tem e o que está faltando. Segundo, focar no que tem controle ou no que não tem controle. A maioria das pessoas foca no que não tem controle. Você não tem controle da pandemia, você não tem controle da economia, mas você está pensando naquilo e aquilo está te deixando mal, está te deixando... Quanto mais controle você quer ter das coisas, mais frustrado você fica. Ponto. Terceiro padrão, você foca mais no seu passado ou no seu futuro. Você acabou de dizer, o cara olha para o que está lá atrás. O foco dele está lá para trás e que ele não tem, o que ficou faltando. Ou, gente, excesso de futuro. Ansiedade, vive ansiosa, pessoa com ansiedade, porque está lá no se. Essas três coisas, se a gente aprender a olhar para o que tem, olhar para o... Não é futuro nem passado, é presente, viver o aqui e o agora da melhor maneira que você puder e focar no que você tem controle, cara, sua vida muda. Quando eu tive que fazer essa cirurgia de coluna, garoto, imagina, a vida estava linda. Eu estava pensando nisso agora. A Fala vida sobre essa estava cirurgia linda, que você não falou tudo aqui. bonito. E aí, de repente, os médicos falaram que eu ia viver até 30. Com 15, os caras falaram, ó, se você operar, 90% de chance de óbito. E Nossa. se não operar, 100. E por quê? Qual era o motivo da operação? Escoliose, uma doença de coluna que fica igual a letra S, assim, que vai entortando. E aí, vamos para a cirurgia. E a sua coluna estava entortando... 10 graus por mês, galera. 10 graus por mês? 10 graus por mês. Eu tava ela tipo ela entortava por lado? Pro lado. Eu ainda sou meio torto, assim, porque eles voltaram o máximo que deu. Mas eu tava tipo uma placa de trânsito, tipo, vire à direita. Tipo assim, tava muito feio. Dando seta. E aí, eu fui pra cirurgia. Só que quando eu acordei, velho, eu tentei me mexer e eu não consegui. Não consegui. Porque com essa haste, eu fiquei uma estrutura rígida. Da cintura para cima, eu não dobro mais. E o que era essencial para usar as muletinhas, jogar bola, brincar com os amigos? Dobrar o abdômen. Você põe a muleta para frente, dobra o abdômen e vai. E aí, nada daquelas coisas eu podia fazer. Nada mais. Então, ali foi um marco. Dali para trás eu fazia tudo, e dali para frente, nada mais eu podia fazer. Então, na vida da gente, tem uma coisa é certa. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Nossa, Marcos, está duro hoje. Nada é para sempre e tudo muda o tempo inteiro. Então, você precisa treinar o seu cérebro para isso. Mudanças vão vir. Vai vir coisa que vai ser... Opa! E como você vai agir com isso? Aí eu falei, bom, então, vamos lá. 3 decisões que mudam o seu destino. Primeiro, o que você está decidindo focar? Que a gente falou agora, os padrões ali. O tempo todo. Segundo, qual o significado que você está dando para esse foco? Ok? Terceiro, o padrão é o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu tenho controle, o que eu não tenho. Isso, e o passado ou o futuro. Passado e futuro. E aí, a segunda decisão, qual é o significado que você está dando para isso aqui, para o foco? Então, e a terceira, qual é a ação que você vai tomar em cima desse significado? Exemplo da cirurgia, ok? Acordei, e agora, ó, dias do céus do azar. Primeiro, foco no que eu tenho ou no que está faltando? No que eu tenho. Ah, não, se eu tivesse sem o ferro na coluna. Não, é o que eu tenho agora. Foco no passado. Ah, quando eu não tinha o ferro era tão feliz. Ou no futuro, será que dá para tirar o ferro um dia? Não, não dá. Foco no agora. Ok? Esse é o meu corpo. É isso que eu tenho controle. Ponto. Significado sobre o foco. Eu não sempre fiz o que eu amava, que me deixava no gás, feliz, contente? Beleza. O significado que eu dei foi, deve existir outras coisas que me deixem nesse estado. Você já estava se preparando para fazer outras... Ou foi o significado que eu dei. Falei, deve ter outras coisas que me deixem animado. E aí, a terceira decisão que molda o seu destino, eu comecei a agir em cima desse significado. E aí começaram meus hobbies. Surf, skate, mergulho. Tudo isso que eu contei para vocês veio depois da cirurgia, onde eu tinha tudo para viver. Você começou a fazer mais ainda do que você fazia. Mais do que antes. Eu podia ficar na cama, olhando para cima, aos dias, aos céus, ao azar. O que foi a primeira coisa que você fez depois dessa cirurgia? Escola de samba. Comecei a tocar no carnaval. Foi. Minha irmã tocava no bloquinho de carnaval, eu estava lá vendo, eu vi um instrumento no chão, que era um chocalho. Aí eu pedi para minha mãe pegar. E ela não perguntou, como é que você vai segurar? Ela pegou e me deu. Eu segurei aquele negócio, meio desengonçado, e comecei. E saiu o som, eu falei, você já tinha uma musicalidade já, né? Já estava aqui, cara. Já tava. Peguei e comecei a chacoalhar o negócio, e o mestre de bateria viu a cena e parou. Parou a batucada toda. Bum. Veio falar comigo, garoto, você toca? Eu falei, não, estava aqui, desculpa, tal. Não, tudo bem. Toca de novo. Aí eu peguei o negócio e... chacoalhei aquele treco e ele falou, cara, você tem ritmo.
que você não desfila no bloquinho com a gente? Eu falei, demorou. E fui. Cara, a sensação foi tão incrível de estar no meio daquela batucada tocando e tal, que eu coloquei como meta da minha vida que eu não pararia mais de tocar. E assim foi. Aí eu quis tocar outros instrumentos. Não fiquei perguntando o que a minha deficiência vai permitir eu tocar. Não, qual instrumento eu gosto mais? Quero tocar repique. Meu, repique, tá louco? Repique toca com baqueta. É tipo um tamborzinho. E aí? E não é fácil, não. Não. A levada do repique, mano. E aí Nossa. eu fui. O Jader tá só olhando, ele é percussionista. Ele é percussionista. E aí eu falei, o quê? Não, eu vou tocar repique. Os caras estão malucos. Você achou que isso era bom, né, Jader? E aí, chegou lá, pedi pro meu pai, ele me deu um repique, eu fiz umas aulas, só que eu olhava pro repique olhava para mim e agora? Tinha que se entender. Como? Recursos à nossa volta. Já sei. Ele falou, como veio o Zaqueu na minha cabeça? Na hora. Não tem essa. Na hora. Como? Na hora. Zaqueu. Na hora. Aí Doença de músico. pegamos a fita isolante. Fita isolante, aquelas... E pá, colocamos aqui a baqueta, a outra no outro braço, o repique no colo e já era. Peguei as aulinhas do bloco e já toquei. Aí, um amigo fala, cara, você tá faz tempo com a gente, por que você não faz um teste numa escola de samba profissional, que aparece na TV, o negócio todo? Falei, vamos nessa. Cheguei lá, quadra cheia, pedi para fazer o teste. O cara olhou para mim e falou, não. Falei, mas eu sei tocar, eu te mostro. Ele olhou e falou, não. Falei, por quê? Porque a sua cadeira de rodas pode fazer a gente perder ponto na avenida, no quesito evolução. Tem várias notas de julgamento. Uma delas chama evolução, que é a escola passar toda no tempo e fazer as coisas que tem que fazer. Então, eu costumo dizer que na vida a gente tem que se pôr no lugar dos outros. Sempre. Se essa era a realidade dele, o significado que ele dava, a visão de mundo, ok, eu não posso julgar. 3.000 pessoas. 5 carros alegóricos gigantescos. E eu ia fazer os caras perder o carnaval. Tá bom. Saí de lá, mas qual era a minha meta? Lembra? Não parar de tocar. Eu fui para outra escola. Falei, nem que eu bata na porta de todas as 14 escolas do grupo especial, eu vou conseguir. E aí eu fui para uma outra escola, eles me aceitaram. Não me aceitaram não, né? Me deixaram fazer o teste. Cheguei e falei, posso fazer o teste? O cara olhou assim, você toca? Aí eu falei, toco. Olha, né? Toco. Aí interrogações na cabeça do cara. O que você toca? Eu falei, repique. Triplicaram as interrogações na cabeça do cara, mas ele deixou. Aí colocamos aqui na frente, a bateria parou de tocar, ele apontou para mim assim, ó. Toca. E eu tive que tocar 1 minuto que parecia não acabar nunca mais. Mas quando eu terminei, ele só olhou e falou, vai pro seu lugar. E eu tô no carnaval, são 22 anos. Eu toco caixa, toco repique, toco... Até surdo eu toco. Então assim, não para porque alguém fala que você não vai poder. Se o cara tivesse falado não e eu fosse chorar em casa e acabou, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Sim.